Vou contar para vocês uma curiosidade sobre o Wi-Fi lá da minha casa, não é? Quando o rapaz da internet veio instalar, ele perguntou para minha esposa qual seria o nome da rede e a senha, e ela queria colocar o nome do cachorro, Jolie. Eu achei melhor não, a gente discutiu rapidamente, mas ela concordou comigo. Lá na nossa casa, a nossa rede faz sentido. O nome da rede é Pearson e a senha, se você for lá em casa, você já vai saber, é Q² 1900. O rapaz teve uma certa dificuldade para acertar. As pessoas, quando vão lá em casa, raramente conseguem colocar de primeira a senha, não é? Mas isso faz um sentido. O Q² é o teste mais utilizado em estatística aplicada à psicologia, segundo consta nos livros, não é? E ele foi, de fato, publicado pelo Carl Pearson, em 1900. Existem algumas curiosidades, além da rede da minha casa se chamar Pearson e a senha Q² 1900, né? Primeiro, como eu falei, o Q² é o teste mais utilizado em psicologia. No entanto, não apenas em psicologia. Eu consigo listar 3 áreas em que o Q² é muito utilizado. Começando por psicometria, que é uma parte da estatística, uma parte da psicologia, não é? E frequentemente nós utilizamos o Q² para verificar a adequação de modelos psicométricos. Em epidemiologia, é extremamente utilizado para verificar o relacionamento entre 2 variáveis e cada vez mais em machine learning para verificar o ajuste que modelos têm, modelos especialmente preditivos, não é? Depois disso, é importante falar para vocês onde a gente costuma utilizar o Q². Eu vou daqui a pouquinho compartilhar a tela do meu computador e mostrar como a gente pode utilizar o Q² tanto com R como com IASP. Eu vou dar um exemplo particular em que eu tenho interesse em verificar a associação entre 2 variáveis categóricas. Na verdade, quando a gente pensa em relação ao Q², nós pensamos em algumas coisas. Primeiro, ele vai verificar a associação entre 2 variáveis, e depois que essas 2 variáveis elas têm que ter como nível de medida o nível categórico. Daqui a pouquinho você vai ver a minha tela e a gente vai fazer essas análises, tanto inicialmente no R e depois no JASP. Super abraço para vocês. Bom, aqui na minha tela você está vendo o manuscrito, em que nós fizemos uma pesquisa epidemiológica para verificar as características relacionadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes no Brasil inteiro. Esse trabalho muito provavelmente vai estar publicado em 2022. Eu acredito que seja a maior pesquisa epidemiológica relacionada a crianças e adolescentes com uma característica psicológica e psiquiátrica já realizada no Brasil. Esse trabalho está aqui para vocês e eu vou na parte que importa para esse vídeo, que é na nossa tabela. Eu vou na última tabela. Como esse trabalho ainda não está totalmente publicado, não é? Vocês estão vendo aqui algumas correções que nós fizemos, que naturalmente a gente faz, né? Quando a gente de fato faz um trabalho inicial, depois a gente faz alguns ajustes em função de revisões. Bom, a parte que eu quero que vocês vejam com mais atenção é justamente aqui. Ó. Aqui nós temos, entre aspas, o diagnóstico de TDAH, sim e não, então uma variável categórica, com 2 opções, com 2 níveis, né? Sim ou não. E aqui nós temos o gênero, na verdade o sexo biológico dos participantes. Nós temos meninas e nós temos meninos. Então, na nossa base de dados, nós temos essa variável, TDAH, sim, não, e entre outras variáveis categóricas, nós temos o sexo do participante. Nós já sabemos que quando nós temos interesse em verificar relacionamento entre características qualitativas ou categóricas, o teste Q² é uma primeira opção. O teste Q² não existe apenas para a gente verificar o relacionamento entre 2 variáveis, a independência. Existe para a gente verificar algumas outras coisas também. Mas nessa parte eu vou pegar um atalho para que de forma mais pragmática a gente já consiga analisar os dados. Tudo bem? Então eu vou aqui no R. Então deixa eu clicar aqui. E eu estou no capítulo de Q² no livro. Eu vou fazer aqui algumas rotinas. Primeiro, se você está também com o livro na sua frente, né, a primeira coisa que você tem que fazer é carregar o conjunto de dados. Quando você carregar o conjunto de dados, vai aparecer aqui, olha só, essa opção, DS Selected. Então, nesse conjunto de dados, nós temos lá essas variáveis que eu falei para vocês. E eu vou diretamente numa linha específica em que o meu interesse é performar um teste Q². Quase sempre, nós começamos por apresentar tabelas de dupla ou múltiplas entradas, de maneira que a gente possa ver as frequências, ou seja, contagens, e as proporções entre essas 2 variáveis. Então, eu vou descer e vou justamente no espaço que eu tenho interesse. Se você tiver o livro, eu estou na linha 105. Eu vou marcar só uma parte, tá bom? De forma a ficar um pouco mais fácil, e vou dar um destaque para vocês. Então, beleza. Aqui o R já fez essa tabelinha para a gente. Eu quero que você identifique algumas coisas nessa tabela. Eu vou marcar ela de verde. Primeiro, quando nós temos uma variável de dupla, uma tabela de dupla entrada, uma tabela de contingência, nós temos aqui, nesse caso, 2 variáveis. As variáveis que estão nas linhas, a condição do participante, menino ou menina,
e as variáveis que estão, e a variável que está na coluna, TDAH. Sim, não. Essa apresentação, de vez em quando, a gente modifica um pouco, de maneira que fique um pouco mais claro quando a gente trabalha com epidemiologia e fatores de risco. Mas, nesse caso, vamos considerar que a maneira pela qual você apresenta as classes dentro das linhas e as classes dentro das colunas não tem nenhum problema imediato, tá bom? Então, nós temos aqui meninas, nós temos aqui meninos, nós temos pessoas sem TDAH, nós temos pessoas com TDAH. A quantidade de meninas no total são 3.562. Então, nós temos nesse conjunto de dados 3.562 meninas, identificadas como meninas por seus pais. E nós temos nesse conjunto de dados 3.552 meninos, rapazes, identificados assim por seus pais. Beleza, nós temos informações marginais. Nós temos curioso, né? Mas nós chamamos de resultados marginais. Esses resultados estão aqui no fim da coluna. E nós temos também o total de pessoas, né? Sem TDAH, 6.609 participantes, e com TDAH, né? 505 participantes. Nesse caso, o nosso principal interesse é verificar uma característica de associação entre essas duas variáveis. Uma coisa importante, quando a gente fala sobre associação, seja realizando um Q-quadrado, variáveis categóricas, ou seja realizando produto-momento de Pearson para variáveis contínuas, nós não estamos falando sobre causalidade. Nós não estamos falando que uma variável determina e gera outra. Nós estamos falando que essas duas variáveis, entre aspas, co-ocorrem. Eu vou descer um pouco, e vocês vão ver que é super tranquilo, né? Aqui no R, para a gente fazer o Q-quadrado, nós temos diversos pacotes. Eu vou justamente nesse pacote Descre. Vou simplesmente selecionar essa parte aqui e apertar aqui no meu computador Ctrl Enter. Ao fazer isso, nós vamos ter algumas informações que merecem nota, né? Primeiro, a estatística de teste, 41,6, isso é super grande. Se a gente fosse falar de uma outra forma, vocês iam entender que isso é bem distante do início da distribuição aqui quadrada. Os graus de liberdade, dá para calcular também em linhas e colunas, tá bom? E o valor de P. Como no decorrer do livro eu tenho comentado para vocês que o valor de P é uma medida para tomada de decisão em estatística frequentista. Por via de regra, pessoas que trabalham com estatística frequentista olham o valor de P e tomam duas decisões que são totalmente diferentes. Quando esse valor de P é menor do que o alfa, quase sempre 0,05, eles rejeitam a hipótese nula. Eles falam, olha, meus dados parecem ser incompatíveis com essa hipótese nula, eu vou rejeitá-la. Quando o valor de P ele é superior ou igual ao valor de alfa, quase sempre 0,05, eles não a rejeitam. Eles falham em rejeitar a hipótese nula nesse jargão estatístico. A gente nunca aceita. A gente ou rejeita ou falha em rejeitar. Quase sempre, uma vez que se rejeita a hipótese nula, mas não apenas nessa condição, é um interesse da pessoa que está fazendo pesquisa a ter uma medida sobre tamanho de efeito. A medida de tamanho de efeito muitas vezes também é vista como relevância ou significância prática. O tamanho do efeito do teste Q-quadrado existem alguns. Aqui nesse livro nós estamos trabalhando com o V de Kramer, tá bom? Essa equaçãozinha aqui. E nós temos também uma fórmula que ensina como fazer isso. Então aqui, se eu clicar, ele vai fazer o V de Kramer para a gente desses dados e vai dar aqui esse valor, 0,07. Para que a gente possa interpretar o V de Kramer da maneira correta, nós temos que saber os graus de liberdade que nós estamos trabalhando. É o DF da tabela que eu apresentei ainda há pouquinho. A gente vai na tabela, dá uma olhada no DF e utiliza aqui essas interpretações para a gente tomar uma decisão em relação à relevância prática, né, dos resultados. Nesse caso, 0,07, reparem só, 0,07 é bem pequenininho, estaria aqui. Quando a gente tem um único grau de liberdade, que é o caso, o V de Kramer vai ser interpretado da mesma forma com coeficiente de correlação, tá bom? Beleza. Até aqui foi, estamos juntos. Agora eu vou migrar para o IASP, fazer essas mesmas análises lá. Bom, vocês estão vendo aqui o IASP, ou JASP, né, como vocês quiserem falar, aberto na minha tela. Eu vou deixá-lo grandão, só de uma maneira que possa facilitar a nossa visualização. Uma coisa muito importante, o IASP ele é point and click, então com o mouse, eu estou aqui mexendo com o meu mouse, você pode rapidamente clicar onde você quer, arrastar algumas informações e tudo mais. O IASP eu acho excelente. Acho que a gente longe é um dos melhores programas que são gratuitos para ensinar estatística, especialmente para pessoas que trabalham ou atuam com psicologia, porque foi desenvolvido por psicólogos. Aqui no IASP eu já carreguei a base de dados, então ela está aqui na minha frente, exatamente a mesma base que nós vimos no R. Eu vou justamente onde eu vou realizar o Q-quadrado. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, que com muita frequência a gente começa fazendo as tabelas, antes de fazer os testes, muitas vezes gráficos também, não é? Aqui no IASP é a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui no Frequencies,
e pedir uma tabela de contingências, está aqui nessa primeira parte. E eu vou colocar nas linhas e nas colunas as variáveis de interesse. Né? Na linha eu tenho aqui sexo, masculino ou feminino, tudo bem, sexo underline e-mail, se você está trabalhando com um conjunto de dados. E aqui nas colunas, né, a possível condição. Beleza, TVH sim, não. Repare que aqui nós temos exatamente as mesmas coisas, né? Então, aquilo que eu apresentei para você no R, também está no IASP. Na verdade, o IASP ele puxa o R de uma maneira meio que invisível, furtiva, faz as análises ali e te cospe os resultados. 3.562 meninos, 3.552 meninos, essa é a nossa primeira informação. 6.609 pessoas que não têm essa condição clínica, 505 pessoas que apresentam essa condição clínica, e aqui ele já fez para você o Q quadrado. Os valores devem ser os mesmos. Então, nós temos aqui a estatística de teste, nós temos os graus de liberdade, nós temos o valor de P, que novamente, como eu falei ainda há pouquinho, não é? Eu tenho reparado que algumas pessoas vêm direto no vídeo do IASP, não ficam no vídeo do R, já foram para esse vídeo, para essa parte. Como eu falei ainda há pouquinho, o valor de P é uma medida de tomada de decisão, especialmente em estatística frequentista. Quando esse valor é bem pequenininho e ainda menor do que o valor de alfa, o nível de significância, a gente rejeita a hipótese nula. Quando esse valor ele é maior ou igual ao nível de significância, a gente fala em rejeitar a hipótese nula. Não necessariamente a maneira pela qual a gente gosta, mas é quase sempre assim a forma pela qual as pessoas se comportam. Uma coisa muito importante ainda aqui no IASP, nós temos algumas opções. Reparem só, nós temos Statistics. E dentro de Statistics nós temos algumas opções, especialmente tamanho de efeito. Quando eu clico aqui, vocês vão reparar que o IASP vai calcular para a gente o tamanho de efeito. Ainda há pouco eu apresentei para você a tabela de interpretação. E nessa tabela de interpretação é, de fato, onde a gente interpreta esses resultados e toma uma decisão. Enquanto o valor de P quase sempre é uma medida tudo ou nada, discreta, né? Ou rejeita ou falha em rejeitar, a principal proposta das medidas de tamanho de efeito é oferecer um contínuo. É uma medida contínua. Nesse sentido, eu tenho gradações diferentes, por isso eu as classifico de uma maneira particular. Bom, eu estou aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam um bom uso do livro, caso você esteja no mesmo capítulo que eu estou, eu apresentei para vocês sobre Q quadrado, começando por uma breve história sobre como esse teste é importante não apenas na ciência, mas especialmente na psicologia, e apresentei para vocês agora um dos capítulos do livro, em que a gente, numa pesquisa empírica, nós realizamos uma das maiores pesquisas epidemiológicas para verificar características de saúde mental de crianças e adolescentes. Um sobre abraço, nos vemos no próximo vídeo.